Boa noite! Estou ao vivo para mais uma live com mais uma convidada super especial e falando sobre o fundamento, não só sobre o fundamento, né? Sobre consciência. Oi, Celeste, boa noite. Opa, eu chutei aqui o meu, o meu tripé, como pode melhorar. Oi, Donata! Minha convidada já chegou, que maravilha. Deixa eu chamar ela aqui, porque hoje a gente vai falar sobre você está mais interessado em estar certo do que estar consciente? Será? Oi, Dindinha. Oi, Lenise. Vê se chegou aí para você o convite. Chegou. Olá! Seja bem-vinda! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem com você? Também. Tudo Dô, ótimo. tá, Oi. tá um som um pouco, não sei se é só pra mim, mas tava um barulho meio tipo um chiado, mas acho que agora passou. Não, ainda tá. Se não tá, eu vou tirar o fone então. Vamos ver sem fone se melhora. Às vezes é o fone. Pode ser. Melhorou? Melhorou, pelo menos pra mim aqui Ah, é melhorou. o fone. Às vezes o fone dá uma interferência. O que mais é possível? Que E mais é possível? aí, Deixa eu aumentar um pouco aqui. Agora... Eu tô ótima. E você? tô bem também, muito obrigada. Ei, E, Dô, boa noite a todo mundo que está aqui. boa noite, pessoal. Dô, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de fazer essa live. Fico muito feliz da gente poder estar juntas conversando. E antes da gente falar sobre, né, o tema que você propôs, que eu adorei, que é você estar mais interessado em estar certo do que estar consciente. Eita, eu acho que travou. Será que a minha internet ou a sua? Tá travando, né? Não sei se é a minha rede ou é a sua. Tá falhando. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver a Donata? Pra mim, o dela tá travado, mas provavelmente pra ela eu tô travada. Então, se vocês puderem dizer pra gente se vocês estão ouvindo a gente normal. Deixa eu mandar aqui nos comentários. A dela tá travada, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo, então. Beleza, combinado. E, gente, eu e a Donata, a gente vai falar sobre você prefere estar certo, você é mais interessado em estar certo do que estar consciente. E eu achei esse tema sensacional. Ela tá tendo um pouquinho de problema com a internet, mas daqui a pouco ela volta. E enquanto isso, né, deixa eu aproveitar e fazer meu merchan aqui para vocês. Se tem alguém aqui que não tá no desafio Criando Meu Fundamento, vai lá depois no link da minha bio e entra lá no grupo do Telegram, desafio gratuito, tá? Hoje eu acabei, antes de entrar nessa live, eu acabei de mandar um áudio lá no grupo com uma consciência para o dia de hoje. Todo dia eu tô mandando alguma coisa lá no grupo, lendo o desafio para trazer essas consciências e fortalecer o nosso músculo da consciência pra gente acessar mais sobre o fundamento. Dô, te mandei aí de novo, vê se agora vai. E Olá! ó, olá, eu tô conseguindo te ver super bem. Ei, agora vai, eu mudei de rede. Então tudo certo. Gente, ao vivo é assim. Ao vivo acontece essas coisas, ainda mais no Instagram. O Instagram adora dar umas travadas de vez em quando. Exato. E aí, Dô, eu tava falando, né, que eu amei o tema que você trouxe, né, sobre estar mais interessado em estar certo do que estar consciente. E aí, antes da gente entrar nesse tema mesmo, né, eu comecei essa série de lives,
né? E eu chamei de um gostinho do fundamento, porque a ideia realmente é ter vários CFs aqui, cada um trazendo um pouco da sua consciência, do seu saber e tudo mais, né? Então, eu queria saber de você, o que te fez se tornar CF de Axis? Obrigada pela pergunta. Eu tô no Axis desde 2017. E eu comecei o Axis para mim, assim, né? Eu comecei para aprender a correr barras. Meu filho mais velho, ele tem autismo. E eu comecei aprendi a fazer barras para fazer no meu filho. E aí, assim, eu fiz curso de barras e em seguida eu fiz o fundamento e comecei a me apaixonar pelas ferramentas, mas eu sempre fiz para mim, né? Sempre fiz para minha família, fiz para minha casa e tal. E aí, lá em 2019, eu falei, talvez tenha uma possibilidade interessante aqui. Mas também, mesmo se tornar CF, era uma coisa que eu queria saber, sabe? Eu tinha uma sede de saber. E eu falei, talvez seja interessante eu fazer esse curso de CF, que tem um monte de pré-requisitos. E eu falei, parece uma jornada interessante passar por tudo isso até chegar lá. E assim eu fiz. E foi transformador, assim, né? O caminho de CF é um caminho lindo, assim. É um caminho, nossa, sem palavras, onde você se transforma, né? Eu acho assim, o Axis tem um cuidado, né, com as pessoas. Para você facilitar um fundamento, você precisa saber isso. Para você facilitar o fundamento, você precisa fazer isso, né? Então, todos os pré-requisitos são sobre isso, né? Sobre te tornar um CF. E foi uma jornada incrível. E aí esse é meu 4º ano. Eu vou renovar agora em setembro, é o meu 4º ano de CF. E é muito transformador. Aí teve uma hora lá no meio do CF que eu falei, acho que talvez seja interessante eu começar a facilitar, né? Então, minha jornada é uma jornada muito de dentro para fora mesmo, sabe? Eu tenho isso para mim, agora eu posso compartilhar isso com as pessoas, né? E tem sido assim. Eu adoro isso que eu faço e adoro ver a transformação que as pessoas passam num curso de fundamento. Eu costumo dizer que é lindo assistir de camarote a transformação das pessoas, né? Que a gente está facilitando uma classe ali, a gente vê aquelas carinhas, aqueles rostinhos todos se transformando e é lindo assistir de camarote tudo isso. Sim, que legal. E eu adorei isso que você trouxe, que quando você começou a fazer as classes, os pré-requisitos, tudo, você não tinha intenção de se tornar facilitadora, né? Era realmente assim, vou fazer para mim, vou aprender, vou receber disso, receber das ferramentas, e aí depois que você despertou para se tornar facilitadora. Eu acho isso muito legal. Foi assim, sabe, foi acontecendo, né? Falei, talvez seja interessante compartilhar isso com as pessoas, talvez, né? E hoje eu amo, sabe? Assim, é uma coisa que de fato faz a vida ter sentido. Para mim, faz a vida ter sentido. Então, adoro. Que maravilha. Que maravilha, fico muito feliz. E você falou que você já está há 4 anos no Axis. E não, já entrando um pouco... Eu tô há 7. Há 7? Eu tô a CF é 4 anos, né? CF é 4 anos, no Axis 7 anos. Então, assim, eu tô no Axis há 4 anos, CF vai fazer 1 ano ainda, né? E me conta um pouquinho como que foi essa transformação para você ao longo desses 7 anos, assim, tipo, o que a Axis te proporcionou nesses 7 anos? Eu sei que é uma pergunta bem... como você define, né? Mas... Meu Deus, quem eu era? Sabe assim, eu não tenho ideia de quem eu era, sabe assim? Assim, tudo aquilo... Eu sempre fiz terapia, sabe? Eu sempre fui uma buscadora, assim, desde os meus 17 anos eu fazia curso de autodesenvolvimento, então eu sempre busquei, sabe? Sempre busquei. E passei por muitas ferramentas fora do Axis, né? E aí, assim, o Axis me trouxe uma coisa que é assim, Lu, todas as coisas que eu achava que eram impossíveis de mudar em mim,
que eu nunca ia conseguir mudar aquilo, que aquilo eu ia ter que morrer com aquilo. O Axis transformou isso para mim, sabe? Então, e aí hoje eu tenho esse ponto de vista de que eu posso mudar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, não tem nada que... Sim, eu posso mudar o passado, eu posso mudar o presente, eu posso mudar o futuro, eu posso, sabe? Então, se você parte desse princípio que o seu ponto de vista cria a sua realidade, quando você muda o ponto de vista que está criando aquela limitação, né? Você muda aquela realidade. Então, isso é uma ferramenta básica que você nem precisa fazer um curso para... Né? A gente compartilha isso gratuitamente, né? Essas ferramentas. Então, mas isso é muito verdade. E assim, quando a gente começa a pegar essas ferramentas no comecinho, você vai pegando de uma forma, e assim, quando tudo isso vai mudando, quanto mais você vai se empoderando de tudo isso, você vai pegando várias nuances, né? De como isso funciona e como você pode mudar, né? Então, é muito mágico. É muito mágico. Então, assim, o que eu transformei foi tudo na minha vida, sabe? Todos os meus relacionamentos que eu tinha limitação, não necessariamente eu precisei sair do relacionamento para ter um relacionamento diferente com aquilo, né? Porque às vezes a gente tem esse ponto de vista que a gente tem que abandonar o relacionamento para se libertar daquela limitação que o relacionamento traz. Isso não é verdade. Você consegue mudar. Se você muda, o relacionamento muda. Sim. Porque você se relaciona com aquela pessoa de uma forma diferente. Então, a pessoa vai precisar mudar, porque a forma como você alimentava aquela relação não condiz mais com as reações que aquela pessoa dizia, e a pessoa é obrigada a mudar também. E talvez pode se tornar um relacionamento bacana. Com a sua mudança, pode ser um relacionamento nutritivo, né? Se a parte que você alimentava aquilo não funciona mais da mesma forma, né? Então, aquele relacionamento, automaticamente, aquilo magicamente, não é automaticamente, magicamente muda, né? Então, assim, na minha vida, Lu, eu posso te dizer que transformou completamente, sabe? Assim, o relacionamento com os meus filhos, o meu casamento, relacionamento com a funcionária da minha casa. A funcionária da minha casa trabalha comigo há 20 anos. A gente, sabe? E mudou tudo, sim, mudou o relacionamento com a minha mãe. Então, acho que essa questão primária do relacionamento aí usa as ferramentas, sabe? Usa as ferramentas que a sua vida muda, né? Então, eu, assim, sou suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada por essas ferramentas diárias. Ai, que E eu incrível. faço uso, sabe? Assim, então, é um depoimento que, assim, a gente pode mudar, de fato, qualquer coisa na nossa vida, sabe? Até aquela coisa que você fala, nossa, eu sobrevivi a isso, né? Talvez até poderia ter morrido por isso que aconteceu na minha vida, e agora eu vou ter que carregar isso para sempre. Não, você pode mudar isso, você pode mudar o seu olhar para aquilo, né? A memória daquilo talvez continue, mas a forma como você olha para aquilo, você olha para aquilo diferente, muda tudo, né? Muda tudo. Com certeza. E o fundamento, Lô, é a classe que traz traz a mágica para nossa vida, né? Traz toda essa estrutura, né? Essa fundação que a gente construiu a nossa realidade, que a gente acha que isso é imutável, que isso nunca vai ser diferente, que eu construí isso dessa forma e vai ter que ser para sempre assim, né? O fundamento fala, não precisa ser sempre assim. Você pode criar algo diferente para você. Você pode criar algo que funcione para você, né? E o fundamento é essa classe que traz essa possibilidade de criar a vida que você deseja ter. Perfeito. E eu concordo muito contigo. O fundamento, assim, é realmente aquela classe para você mudar aquilo que você achou que não conseguia mudar, né?
E vou pegar um pouco na tua memória. Você lembra do teu primeiro fundamento? Ai, lembro. Impossível esquecer! Como que foi o processo de escolher o teu primeiro fundamento e assim, né, a experiência em si de fazer o fundamento? Talvez primeiro escolher, né? Meio que duas perguntas em uma. Como que foi o Uhum. processo de escolher e depois que você escolheu, como que foi a experiência do fundamento para você? Assim, eu sempre fui uma pessoa de me jogar, assim, sabe? Se eu percebo que aquilo vai ser uma contribuição para mim, sabe? Eu vou. Uhum. Assim, sabe? Se aquele passo é o passo que vai ser contribuição para minha vida, que vai me trazer uma vida que eu desejo, eu simplesmente dou aquele passo, né? Então eu tenho esse espírito, assim, sabe? De me jogar. Então, depois que eu vi a transformação que Barras trouxe na minha vida, na vida do meu filho, né? O que trouxe de liberdade para o meu filho, falei, ai, cara, ó, eu vou, né? Então a escolha foi uma escolha de me joguei, né? E assim, na época o fundamento era de 4 dias, né? Agora ele é de 3 dias e meio. Então, essa jornada dos 4 dias, assim, e a forma como o fundamento ele é feito, né? O manual, a forma como ele vai pegando todas as áreas da sua vida e vai trazendo um olhar tão diferente para aquilo, né? Vai te falando, uau, eu nunca considerei essa possibilidade de olhar para isso dessa forma. Uau, eu posso curar o meu corpo. Uau, todas essas energias que eu percebo que estão aqui à minha volta, que eu não sabia como lidar com tudo isso, agora eu tenho ferramenta para lidar com, né, com essas entidades, com isso que está aqui à minha volta, isso que eu percebo aqui, eu consigo lidar com isso, né? Então, é, é tão mágico, assim, porque todas as coisas que a gente não consegue mudar, o que é mais agoniante disso, né? Que traz mais limitação para aquilo, é você não saber como mudar, né, Lu? Sabe? Tipo, tá bom, eu tô percebendo isso aqui, mas como é que eu mudo isso? Uhum. Né? E você ter ferramenta para mudar aquilo e você perceber que aquilo é tão mágico, é tão assim, é só você dar um comando, não tem todo um processo que você precisa fazer, você não precisa passar por milhões de anos de terapia para mudar aquilo, sabe? É só uma pergunta que você faz, você faz um POC-POD, você muda aquilo. Então, é tanta facilidade que a Axis traz, né? E você ter a ferramenta para mudar as suas limitações numa apostila, né? Assim, ao alcance da sua mão. Então, uau! Né? Eu sou, assim, o curso Fundamento traz isso, né? Essa liberdade para você se libertar da sua terapeuta de 575 anos, que você não mudou tantas coisas, né? Então, você consegue mudar com uma apostila na mão, né? Ou numa classe de fundamentos, né? E então, para mim, isso foi muito libertador. Ter ferramentas para usar, sabe? Ter uma caixa de ferramentas que eu abro e pego a ferramenta que eu quero usar e uso aquilo naquele momento. Então, E, é muito incrível. e é muito legal isso, assim, hoje mesmo eu peguei a apostila do fundamento, estou fazendo um desafio com a galera do Telegram para quem está escolhendo fazer o fundamento, né? E aí eu peguei a apostila e falei, ok, que contribuição que você tem pra gente hoje? E aí saiu um tópico ali, eu falei, ok, gostei. E aí fui, gravei um áudio pro pessoal falando um pouco sobre aquilo, né? Trazendo um pouco da consciência. Tipo, eu faço isso o tempo todo, tipo, na minha vida. Tem alguma questão ali que eu tô querendo olhar, que eu tô querendo limpar, que eu tô buscando algo diferente, que eu tô escolhendo mudar, pego as apostilas e vou lá uma por uma, tipo, que contribuição você tem para mim aqui, né? Os livros também. Então isso é muito, muito legal, porque a gente consegue criar um espaço, né? A Axis proporciona isso pra gente, de que você não é dependente do outro Isso.
para mexer em nada, né? É você com você. Você tem, a partir do momento que você faz a classe, que você tem acesso às ferramentas, você mesmo pode ser o seu facilitador, vamos dizer assim, né? Óbvio que às vezes a gente vai lá, a gente pede contribuição a outra pessoa, porque outra pessoa olhando de um outro ponto de vista, às vezes, né, traz uma visão que a gente não estava disposto a ter. Mas é muito legal ter essas ferramentas à mão, que na maioria das vezes a gente mesmo, a gente se facilita, a gente resolve a questão e tá tudo certo, né? Total, total. E assim, e traz esse empoderamento, né, Lou, assim, a gente é capaz de lidar com as nossas questões. A gente é muito mais do que a gente acha que a gente é. A gente está muito menos ferrado do que a gente acha que a gente está, né? Então, Axis traz esse empoderamento mesmo. Vai, confia, você consegue, mais um passo, sabe? Só mais um passo, vai, né? E aí, conforme você vai dando esse, às vezes é meio passo, não é nem um passo. Você dá aquele meio passo, você fala, olha, até que eu consegui dar esse passo, né? E isso vai te empoderando de quem você é mesmo, né? Vai te trazendo mais de você, né? Eu costumo brincar que, assim, se encontrar é liberar de você tudo aquilo que você não é. Boa. A gente vai liberando tudo aquilo que a gente não é e, de repente, fala, olha, acho que eu tô mais perto de quem eu sou agora, né? Sim. E as ferramentas te dão isso, né? Cara, isso aqui não é meu, deixa eu liberar isso, deixa eu soltar isso, né? E é muito libertador ter isso, né? Nessa facilidade que você acabou de dizer mesmo, de você pode liberar por você mesmo, né? Você não precisa de ninguém para fazer. Claro que você precisa de alguém para te fazer uma pergunta, mas assim, você está disposto a pegar uma apostila e perguntar para a apostila, ok, o que pode contribuir comigo aqui? E abrir a apostila e você começar a perceber essa mágica de que aquela página que saiu, ela é totalmente conectada com aquilo que você precisava. Uau! Né? E aí a gente começa a perceber que as mágicas, de fato, elas estão aí, né? Para quem quiser enxergar, para quem tiver olhos para ver, elas estão aí. Exato, para quem escolher, né? Para quem escolher, exatamente. Isso é muito legal. E já entrando no nosso tema, né, sobre querer estar certo, né, se está mais interessado em estar certo do que estar consciente. Como veio esse tema para você? O que te inspirou a trazer esse tema para essa live? Sim, Lô, assim, primeiro que eu já estive muito nesse lugar de morrer, assim, tipo assim, aquele meu ponto de vista de estar certa era a minha vida, assim, entende? Eu não poderia, se eu perdesse aquela briga de eu estar certa naquela posição, era como se eu tivesse morrido, né? Eu perder aquilo. Então, e assim como eu percebo que tem muitas pessoas que têm essa retidão que o Axis fala, né? Essa certeza de que morre pelo seu ponto de vista de estar certo, né? E todas as vezes que a gente faz isso, a gente abre mão de estar consciente. Sim. Né? Porque esses pontos de vista que a gente tem, né? Todo ponto de vista que a gente tem é como se fosse um filtro pelo qual a gente enxerga a nossa realidade, né? Então, naquilo que está acontecendo, o que interessa é você ter a certeza, a retidão daquele ponto de vista. Se existe alguma outra possibilidade, né? Então, a gente fala, tem uma coisa no Axis que eu amo, que é as cores de possibilidades que existem, né? Quantas cores existem numa paleta de possibilidades, né? Infinitas cores. E você só tem aquela quando você quer estar certo. Então, essa é uma semântica que a gente pode começar a falar de quantas possibilidades a gente deixa de convidar para a nossa vida se a gente está naquela dureza, naquela inflexibilidade, naquela rigidez
de estar certo com o nosso ponto de vista, né? E muitas vezes a gente não percebe o quanto isso traz rigidez para os nossos relacionamentos, para questões que a gente não consegue mudar, a gente não percebe que nós queremos estar certo naquilo, né? E tem uma outra coisa que esse tema traz que é espetacular também, é que quando a gente quer estar certo em algo, a gente evita que nem a morte estar errado. Sim. E quando a gente evita estar errado, todas as coisas que a gente julgou como errada na nossa vida, a gente não escolhe aquilo. Aquilo deixa de ser uma possibilidade para gente. E aquilo pode criar algo grandioso. Sim. Né? Aquela coisa errada que a gente não está disposto a escolher, ou a gente não está disposto a ser, pode trazer tudo aquilo que a gente deseja, só que a gente não está disposto a, pelo nosso julgamento, estar errado sobre aquele ponto de vista, e a gente está perdendo, né? Tem uma pergunta no Axis que eu amo, que escolha eu posso fazer, que escolha errada eu posso fazer aqui, que vai trazer tudo de mim, ou tudo que eu desejo, vai criar a vida que eu desejo. Né? Uau. Porque o errado não faz parte do nosso pantone de possibilidades, né? Também. Sim, é verdade. E, cara, é muito legal isso, porque isso que você trouxe, né, de querer estar certo, de evitar estar errado. Quantas vezes, se a gente sair desse espaço, né, de estar sempre querendo estar certo e sempre evitando estar errado, tipo, se você se permitisse errar, né? Até, por exemplo, eu estava esses dias relendo a apostila da classe de Sinfonia de Possibilidades, né, que é uma das classes avançadas. E aí uma das primeiras coisas que tem lá na apostila é: esteja disposto a errar. Tipo, sabe? E se você não tivesse que fazer a sinfonia de uma forma perfeita, que vai entregar perfeitamente aquilo que o seu cliente perfeito quer, né? E Exato. se você pudesse simplesmente, tipo, seguir a energia, né? E ver o que aquilo vai trazer. E eu percebo que isso é para nossa vida, né? Não é isolado numa sessão de sinfonia, é para nossa vida. E se você tivesse disposto a errar, e se você tivesse disposto a seguir a energia, e ok, talvez seja um aprendizado e talvez seja a melhor coisa que aconteceu para você, né? Porque muitas vezes, para não dizer todas as vezes, as coisas nunca acontecem do jeito que a gente imagina que ia acontecer, né? E você sabe, e assim, isso, Lu, é uma coisa que a gente foi criado assim, sabe? Né? Todo mundo funciona assim, né? E nós, assim, quando a gente nasce, a gente vai copiando como é que as outras pessoas funcionam e a gente vai criando aquilo como uma realidade, a gente vai copiando tudo que está acontecendo à nossa volta e aquilo vai sendo a nossa realidade, né? Então, assim, pelo amor de Deus, ninguém, assim, não se façam de errados por estar nesse lugar de você estar certo ou estar errado. O nosso convite aqui é só dizer que existe uma possibilidade diferente. Só da gente começar a olhar para isso e falar: talvez existe uma outra possibilidade. Eu posso abrir mão, talvez, dessa minha necessidade de estar certa. E o que mais eu posso criar além disso? Né? Talvez eu possa flutuar um pouco, eu possa brincar um pouco nessa coisa de estar errada. Eu vou morrer, né? Se eu estiver errada, né? Eu vou morrer com isso. E isso é muito legal, porque eu percebo que isso está mudando, sabe? Sim. O meu filho mais novo, ele estudava numa escola tradicional, até o 4º ano. Daí, eu mudei ele para uma escola americana, uma escola nova que veio para o Brasil, e a gente mudou ele para essa escola nova, de uma metodologia totalmente diferente, né? E é muito interessante, porque... E como era uma escola nova, que a metodologia não existia no Brasil, todas as crianças que entraram na escola, até aquele ano, elas foram ensinadas na metodologia tradicional. E essa escola nova, ela trabalha com o erro, sabe? Uau! Ela trabalha com essa coisa de... Não é uma prova que você vai e faz e você errou, se ferrou.
Sabe assim, errou, morreu na praia. Errou, nadou, morreu na praia. Não, você faz o trabalho e você tem a possibilidade, o professor dá o feedback, você tem a possibilidade de mudar aquilo até que você consiga uma nota melhor, né? Tanto é que se você não atingiu, se você não acertou a questão, eles colocam not yet, não ainda. Não é uma coisa definitiva. Sabe, você pode mudar aquilo. E a grande dificuldade da escola foi com relação a convidar as crianças a errarem. O presente do erro. Sabe assim? O presente de você ir lá, estar disposto a errar e fazer mais. A vida é sobre isso, né? A vida é sobre isso, sobre a gente experimentar uma coisa, gostei disso, continuo escolhendo isso, ou experimentei uma coisa, não gostei disso, vou escolher uma outra coisa. Vou escolher algo diferente. Vou escolher algo diferente. E nessa sutileza de tipo, experimentei essa bala, não gostei do sabor, vou jogar essa bala fora e vou botar um outro sabor na minha boca. Né? Que facilidade a gente pode trazer para a nossa vida se a gente tivesse a disposição de escolher o sabor da bala. Sabe assim? Né? Sim. Exato, tão simples assim. Só que a gente vai para essa retidão de estar certo e aí morre ali, né? Fica nesse ponto de vista fixo de estar ali e aí a gente vai trazendo essa solidez, essa inflexibilidade, essa rigidez e essa dureza de uma vida de estar certo. Né? E é como o próprio Gary Douglas fala, né? Tudo aquilo que a gente já decidiu, que acertou, prende muito mais a gente, limita muito mais a gente do que aquilo que a gente já decidiu que errou. Porque aquilo que você considera um erro, você está disposto a mudar. Aquilo que você já acha que você acertou, você não está disposto a mudar e muitas vezes não está disposto a escolher algo ainda melhor. Né? E aí a gente se limita, porque você fala, não, eu já acertei com isso aqui eu não vou mexer mais, vou mexer nisso aqui que eu acho que tá errado. E às vezes aquela coisa que você já definiu e concluiu que é certo, tem uma outra possibilidade muito mais grandiosa, inclusive que ia contribuir para mudar aquilo que você acha que tá errado, mas que você não escolhe porque você já definiu que ali você acertou, pronto e acabou, né? Isso, exato. E se a gente puder trazer essa brincadeira, sabe? De flutuar sobre isso, sem fazer uma escolha e ter que achar que a gente tem que ficar com essa escolha pro resto da vida, sabe? Né? Aquela escolha certa e eu vou ficar com essa escolha pro resto da vida. Né? Porque também a gente tá nessa rigidez do certo e errado, a gente sai muito dessa coisa de o que é estar consciente? Estar consciente é estar presente na sua vida, independente do que aconteça, né? Porque às vezes o que acontece? Tá bom, eu escolho estar presente na minha vida, mas se acontecer um cocô aqui, eu fujo daqui. Eu deixo de ficar presente, né, naquela situação. E aí, quando a gente deixa de ficar presente, a gente perdeu escolha, a gente perdeu consciência, a gente perdeu tudo, né? A gente deixou de ficar presente e aí a gente fica preso naquilo. Né? Então, como seria a gente, né, estar presente com as coisas maravilhosas, muito legais que acontecem e também com as coisas que não são muito legais, não são tão maravilhosas e o que mais é possível além disso? Né? Então... Estar presente é ter... E aí, se a gente está presente com o cocô que aconteceu, a gente tem uma gama de possibilidades para mudar aquilo. Do que a gente fugir daquela situação e falar, não consigo lidar com isso, sabe assim? Então... Sim, com certeza. É flutuar, né? Numa brincadeira, numa dança de... vou experimentar isso, gostei, não gostei, vou experimentar uma outra coisa, né? A vida fica muito mais leve, mais fluida, mais divertida. Sim, e eu lembro muito do Gary falando, né, e do Dan também, tipo, você não precisa se levar tão a sério, consciência não é uma coisa séria, consciência tem a ver com diversão, né, e muitas vezes
Sabe uma coisa que eu olho, assim, que muitas pessoas, não só no Access, né, mas principalmente eu vejo a galera que entra no Access muitas vezes entra com um ponto de vista de que tem que se consertar, né? Tipo assim, eu tô buscando ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu tô buscando ferramentas de consciência, ou Access ou alguma outra, porque eu já defini e concluí que eu tô errada, mas eu não quero estar errada, eu quero estar certa. Então agora eu vou aprender a fazer isso do jeito certo, né? E é muito louco, porque aí você se faz de errado e aí você fica o tempo todo tentando provar que tá certo e ao mesmo tempo tem aquela coisa que você fala, não, mas no fundo eu tô errado. E aí você atrai pessoas, coisas, situações para te mostrar que você realmente está errado, para validar o teu ponto de vista. Não é que você de fato seja errado, mas como você tem o seu ponto de vista de que você é errado, você vai atrair, né, todo mundo que vai mostrar para você que seu ponto de vista tá certo, que você estava errado, né? E até, por exemplo, ontem eu tava num Zoom com o André Risonho, né? Que ele vai fazer agora, semana que vem, a classe de um dia de X-Men. E ele tava fazendo um Zoom ontem e ele tava falando sobre essa coisa do tipo, do quanto que nós temos habilidades e capacidades incríveis, mas que foram denominadas como deficiências, né? O próprio autismo, né? Como você comentou do seu filho e tudo mais. E aí a gente fica tão focado em isso é um erro, isso é uma deficiência, que a gente cala, a gente abafa, né? As nossas habilidades e capacidades. E se existisse uma possibilidade diferente? Se a gente pudesse, né, realmente olhar para, ok, e se eu estivesse disposta a ser mais de mim, se eu estivesse disposta a estar mais consciente, ao invés de tentar estar certa, o que isso criaria para minha vida, né? Uau, que pergunta incrível! Exato, exato, né? Se eu pudesse se eu escolhesse só estar consciente, né? Porque, veja, todas as vezes, isso que você está trazendo é maravilhoso, porque todas as vezes que a gente escolhe estar certa, a gente tem que defender esse ponto de vista que está certo. Ou todas as vezes que a gente escolhe, acha que a gente está errado, a gente quer evitar aquela coisa de estar errado. E aí, cadê? Assim, a gente perde todo o presente da conscientização que a gente poderia ter com aquela situação, né? Se a gente escolhe qualquer uma dessas polaridades, foi-se consciência. Porque a gente tem que defender aquilo, né? A gente tem que fazer aquilo certo, ou evitar aquilo, né? Então, e aí foi consciência, né? A gente perdeu o presente da conscientização daquilo, né? De mudar aquela situação, ou de fazer uma escolha diferente, ou de ver o presente que aquela situação era pra gente, a gente deixa de receber esse presente, né? Então, a mágica toda vai embora quando a gente tá nessa, ou defendendo, ou evitando, ou querendo provar alguma coisa, ou querendo, sabe, todas essas posições todas essas posições de fixas, né? Essas coisas fixas que a gente cria, essa solidez na nossa vida, a gente perde a mágica, perde a possibilidade, perde o presente que aquilo pode ser, né? E aí a vida vai ficando pesada, né, Lô? Vai ficando dura, pesada, rígida, sem graça, né? Sim, e tem muito essa coisa assim de tipo, às vezes as pessoas até aprendem as ferramentas, mas elas não estão dispostas a receber a conscientização que a ferramenta traz, né? Se às vezes você faz uma pergunta, você recebe uma conscientização, mas aquela consciência não é a resposta certa que você achou que você ia receber, aí você fala, não, tô ficando doida, não é isso. Não, e aí às vezes você fica tentando manipular tipo, as perguntas para as respostas saírem do jeito que você quer, né? A gente está buscando resposta ao invés de conscientização. Nossa, é maravilhoso isso que você disse. O quanto a gente faz isso, né? A gente vai controlando as possibilidades para chegar no resultado que a gente quer chegar.
Exato. Né? A gente já tem uma definição, uma conclusão do que é a resposta certa. E aí a Exato. gente usa a ferramenta para dizer que está usando, mas a gente não está sendo a ferramenta. Né? Então, é uma outra coisa, assim, que eu puxo muito a orelha das pessoas às vezes, sabe? Tipo, isso é uma conclusão em forma de pergunta? Você colocou um tom de interrogação no final de uma conclusão que você teve aí? Né? E às vezes eu puxo a minha própria orelha com isso também, sabe? Eu acho muito legal que minha mãe, ela tem o curso de barras e facelift. Ela não fez fundamento ainda não escolheu e tá tudo certo. Mas ela que me botou nesse universo de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência. Ela tem trocentos mil cursos de trocentas mil coisas diferentes. E às vezes eu tô conversando com ela e aí ela olha pra mim. Aí, tipo, só dela olhar, parece que já vem telepaticamente, assim. Ai, tem razão. Deixa eu reformular isso aqui, que isso não tá parecendo muito uma pergunta. E é muito legal. E tá tudo bem, né? Porque assim, eles falam muito isso em classe, né? A gente tá 4 bilhões de anos funcionando dessa forma. Né? Então, a gente está fazendo nessa vida uma escolha de funcionar diferente. Né? Então, dá uma escorregada aqui, outra escorregada ali, e tá tudo ótimo. Como você pode se divertir com isso? Né? Tá tudo bem. Né? Acho que só a escolha assim, de você estar consciente e entrar, né? Escolher ter ferramentas para mudar a sua vida já é uau, né? Já é maravilhoso. Aí usar também é bem legal, não colocar a apostila dentro da gaveta é bem legal também. Sim, com certeza, com certeza. Esse é um ponto interessante, né? Até porque a gente tem muitas vezes, né? Humanoides tem muito essa coisa de tipo, eu fiz a ferramenta uma vez e pronto, amanhã tem que ter $1 milhão na minha conta, né? Eu tô morando num paraíso. Tô com o parceiro perfeito do meu lado, a vida perfeita, né? E muitas vezes vai se requerer que você faça de novo e de novo e de novo. E se aquilo não tá ainda mudando, testa outra ferramenta e experimenta com isso, né? O próprio Gary e o Dan, eles trazem muito isso, tipo, às vezes você vai usar a ferramenta uma vez e você vai perceber já um espaço diferente. Às vezes você vai ter que usar a ferramenta várias vezes. Às vezes você vai ter que usar várias ferramentas diferentes. Mas se você realmente estiver disposto a mudar alguma coisa, uma hora vai mudar, né? Tem que usar. Ferramenta Exato. tem que usar, né? Eu tenho uma prática, assim, sabe, de me facilitar meio que diariamente, assim, sabe? Eu tenho um momento no dia que eu paro e falo, tá bom, que questão eu tenho hoje aqui? Eu fico presente com aquela questão que eu tenho ali, uma coisa que eu queria mudar. E assim, sabe? A gente tem que criar um espaço no nosso dia para nós mesmos. Né? Se a gente quer criar uma vida diferente, a gente tem que construir essa vida diferente, né? A gente tem que dar os passos e as mudanças necessárias para criar isso. E criar um espaço, um momento, 10 minutos, tá ótimo. 10 minutos no seu dia que você fala, tem essa questão aqui que eu tô enroscando e tal, não sei o quê. Fica presente com aquilo, né? Faz pergunta para aquela questão, né? E assim, uma classe de fundamento, ela pode mudar a vida inteira. Uma apostila de fundamento, ela pode mudar a vida inteira mesmo, assim, né? Você pegar as ferramentas que tem uma apostila de fundamento e aplicar, o que quer que seja que está aparecendo na sua vida, Sim. Mágicas acontecem. Sim, com certeza. Eu costumo falar que a classe de barras, ela é a base e o fundamento é o salto, né? Salto. Então, Que legal isso. a gente faz a classe de barras, a gente vislumbra uma possibilidade diferente. Pelo menos para mim foi muito isso, assim, tipo, quando eu fui para minha primeira classe de barras, foi uma percepção, uma conscientização de que aquilo que eu sempre achei que era possível, de fato era possível, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, eu sei que existe essa possibilidade, mas eu nunca encontrei,
na minha vida, sabe? E aí a classe de barras foi meio que isso pra mim. E o fundamento foi aquela classe que realmente me empoderou de dizer, ok, agora é comigo, agora eu tenho a faca e o queijo na mão e eu vou fazer o que eu escolho fazer, enfim, né? Criar a minha vida. E o mais legal de todas as classes de arte, seja barras, fundamentos, escolha por possibilidades, enfim, eu devo dizer que eu acho que fundamento é uma das minhas classes, se não a minha favorita, é uma das minhas favoritas. Eu acho que provavelmente fica entre fundamento e escolha por possibilidades. São as duas ali que eu mais amo. E elas têm esse elemento muito de você olhar para as coisas na sua vida e dizer, ok, agora eu estou disposto a mudar isso. E eu já falei isso em outras lives, que é um espaço de você ter esse apoio, né? Do facilitador estar lá para você e dizer, ok, você está disposto a mudar isso? Então vamos olhar para isso, vamos mudar isso, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Claro, isso tem em todas as classes de Access, mas o fundamento, acho que foi a primeira vez que eu experienciei isso assim mais intensamente, né? Na classe de barras era tanta informação nova para mim, tipo, aprender os pontos e experienciar. Eu já conhecia a maioria das ferramentas, assim, quem pertencia a isso, o mantra eu já conhecia porque eu era doida que assistia todos os vídeos do YouTube possíveis que eu encontrava sobre o assunto. Mas assim, mesmo assim, né, estar na classe, estar com a apostila, era tudo muito novo. No fundamento, eu já era facilitadora de barras quando eu fiz o meu primeiro fundamento. Tinha acabado de me tornar facilitadora de barras, tinha, sei lá, 2 meses. E aí no fundamento, inclusive, eu diria que me tornou uma facilitadora de barras melhor, depois que eu fiz o meu primeiro fundamento. Sem dúvida! Sem dúvida, sem dúvida. Você se empodera muito mais das ferramentas, né? Quando você faz o fundamento. Foi muito incrível, assim, porque eu dei uma classe de barras logo depois que eu terminei o meu primeiro fundamento e foi assim, tipo, uau, que diferença, sabe? Porque eu consegui perceber ali outras coisas, eu consegui estar mais presente com os alunos, eu consegui estar mais presente com as conscientizações que vinham, né? E até essa gentileza de dizer, ok, às vezes eu tô mais consciente do que a pessoa está disposta a receber. Então, o que eu vou, né? O que é gentil trazer para essa pessoa? Então, a cada fundamento, assim, eu percebo que, claro, muda muita coisa em mim e também me torna uma facilitadora melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, essa coisa de se tornar uma facilitadora melhor é o quanto a gente se conhece mais, né? Assim, o quanto mais a gente está perto da gente, a gente sabe o que o outro está passando, né? A gente sabe o lugar onde a outra pessoa está, né? E assim, essa coisa da escolha do facilitador é essa coisa energética mesmo. Eu sei que essa pessoa é a pessoa que vai contribuir para a minha jornada, né? Porque a sua jornada, Lô, é diferente da minha jornada, né? E assim, os passos que eu dei são contribuição para certas pessoas. E os passos que você deu, então, assim, esse é o convite que eu faço para as pessoas, sabe? Escolha uma pessoa para você fazer o fundamento que ressoe com você, que seja contribuição, que aquilo que ela fala ressoa com você, faz sentido para você, né? Ela é o convite para você, porque é essa mágica mesmo, né? Quanto mais a gente se conhece e a gente tem mais ferramentas, a gente facilita melhor as pessoas, com toda certeza, né? Então, é bem isso que você falou. Óbvio que uma classe de fundamento torna um facilitador de barras muito mais potente, mais consciente, entrega a ferramenta de uma outra forma, né? Sem dúvida. E é tão legal, assim, eu sei que as pessoas muitas vezes criticam, né, o Access, de tipo, ai, mas tem pré-requisito para tudo, ai, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas eu acho muito brilhante o que eles fazem, né? Porque até no, né, quando eles falam
eu não lembro se é em algum dos manuais de facilitador ou se foi em algum outro lugar que eu vi, mas eles falam, se você está disposto, se você não está disposto a ir além, ok, continue como praticante, está ótimo, você vai ser a contribuição que você é. Mas para você ser um facilitador e contribuir com a vida das pessoas, você tem que estar disposto a sempre ir além. Né? Como que você vai contribuir com a vida das pessoas se você não está disposto nem a contribuir com a sua vida? Né? Exato! Assim, a hora que eu recebo muito essa pergunta nas classes de fundamento, né? Ai, por que precisa ter barras como pré-requisito do fundamento? E aí, a hora que a pessoa está na classe do fundamento, eu falo, imagina se você chegasse agora aqui para fazer essa classe, você não tivesse aprendido a fazer POC-POD antes e você chega para essa classe aqui. Assim, é como se a gente dá um passo e aí recebe aquela informação ela mexe com você de uma forma, ela muda você de uma forma, ela te deixa num estado de consciência. Aí depois que você tá daquele jeito, você consegue dar mais um passo, né? Você consegue subir mais um degrau e é isso, né? Porque senão a gente não dá conta das informações, né? A gente não recebe, ele simplesmente não recebe a informação, porque fica uma sobrecarga, né? Se a gente não dá os passos, né? Então, e é confiar no processo isso também, né, Lu? É uma coisa de você perceber e falar, ok, se eles colocaram os pré-requisitos dessa forma, eles sabem o que eles estão falando, né? E depois que você passa pela jornada, você olha os pré-requisitos, você fala, faz todo sentido ter os pré-requisitos. Exatamente. Faz todo sentido ter os pré-requisitos, né? Então, como, assim, a criança, ela nasce, daí ela engatinha, daí ela anda, daí ela fala, daí tem todo o desenvolvimento da criança até ela ser um adulto. Então, estar em consciência é esse processo de você passar pelos passos, pelas fases, para você se tornar um adulto de consciência, né? É esse o processo. Exato. Cada classe, ela te prepara para a próxima, né? A consciência que gera ali daquela classe, ela vai te preparar, digamos, para o próximo nível. Exatamente. Né? E isso é funcional. E não é à toa que o fundamento é a base para um monte de outras classes, né? Porque o fundamento, ele traz vários tópicos de várias outras classes, né? A gente fala de relacionamento, a gente fala de dinheiro, a gente fala dos algoritmos, a gente fala das nossas questões com a gente mesmo, principalmente, né? A gente fala de entidades, a gente fala de trocentas outras coisas. E aí, você tendo essa base do fundamento, você consegue olhar até, por exemplo, uma classe de entidades, que é uma classe que não tem o pré-requisito de fundamento, o pré-requisito é só barras. Tipo, depois que eu fiz o fundamento, eu consegui ter uma consciência muito maior da classe de entidades que eu tinha feito antes do fundamento, sabe? Então isso é muito legal. E eu sei que a gente está chegando em quase 1 hora de live e passou muito rápido. Foi ótimo, uma delícia! E eu queria saber de você, tem alguma coisa assim que você fala, Lu, eu não posso sair dessa live sem trazer essa consciência para as pessoas? Tipo, se as pessoas pegarem essa consciência, eu já tô feliz que elas assistiram essa live até aqui. Primeiro, eu tô super grata pelas pessoas que ficaram até aqui, para as pessoas que estão assistindo no futuro. Assim, o que eu gostaria de passar de fato para as pessoas é essa possibilidade de poder brincar, sabe? Brincar entre escolher uma coisa, tá funcionando para você, maravilha, continua escolhendo a mesma coisa, não tá funcionando para você, cara, simplesmente escolha uma outra coisa, sabe? Sair dessa posição de rigidez de, eu escolhi isso, eu tenho que morrer com isso, não tá funcionando para mim, mas eu quero continuar com isso para sempre. Não, escolhe uma outra coisa. Cria uma vida leve e divertida para você, sabe? Então, é isso que eu queria passar para as pessoas, sabe? Essa possibilidade de criar
o que você deseja, sem ter a necessidade de estar certo, ou evitar estar errado, ou ficar né, nessa rigidez de uma escolha que você fez no passado, que você pode simplesmente só escolher mudar isso. É a escolha que vai mudar, vai fazer você mudar para uma outra possibilidade. É isso. Ai, eu tô super Nossa, grata gratidão. pela conversa maravilhosa, por ter me convidado. Super obrigada, Lô. Adorei a nossa conversa, adorei estar aqui, poder compartilhar isso com as pessoas. Super, super Gratidão. obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Sempre que quiser fazer outras lives, outras parcerias, estou aqui. É sempre um prazer. Eu acho que essa coisa de a gente poder criar mais juntos é muito incrível, né? Não tem que ter separação. E, enfim, é isso. Gratidão, gratidão mesmo. Que mais é possível a partir de agora. Essa live ela vai ficar salva aqui no perfil e todas as lives também que eu tô fazendo dessa série, a Vivi maravilhosa agora tá postando no meu canal do YouTube. Então vai ter a opção, que às vezes depois tem tanto post aqui no Instagram que ninguém acha depois da live, né? Então vai ficar aqui no Instagram, depois vai lá pro meu YouTube também. E então quem quiser assistir a gravação, né? Por enquanto vai estar aqui no Instagram, depois ela vai lá pro YouTube também. E também quem quiser conhecer mais do trabalho da Donata, por favor, sigam, se não Sim, seguem por favor. ainda. Vão lá. Acho que o teu link da bio deve Tá. ter a tua agenda, tudo direitinho. Tem alguma coisa, algum convite que você queira fazer aqui na live para ficar registrado? Vou começar um clube do livro agora em junho. Do livro Projeções, Expectativas, Separações de Julgamentos, que é um livro que eu amo. E essa é uma coisa também que a gente ter consciência disso e, né, do quanto isso nos bloqueia, nos limita, a gente ter a disposição de mudar e olhar para isso de uma forma diferente é um grande presente. Então, estão todos convidados. E obrigada pela oportunidade de poder estar aqui e poder compartilhar isso. Gratidão, gratidão. Então é isso, meus amores. Um beijão. Obrigada, Muito obrigada. Eu que E até a agradeço. próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.